quem faz feliz meu coração. Tua palavra, teu corpo e sangue, o teu amor sustenta a minha. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego sentado à beira do caminho pedindo esmola, ouvindo a multidão passar, perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe que era Jesus, o Nazareno, que passava por ali. Então o cego começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. As pessoas que iam à frente mandavam que ele ficasse quieto, mas ele gritava com ainda mais força: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus parou e mandou que levassem até o cego. E ele, quando chegou perto de Jesus, perguntou: O que quer que eu faça por você? O cego respondeu: Senhor, que eu ver de novo. Jesus disse: Veja, a sua fé curou você. No mesmo instante, o cego começou a ver e seguia Jesus, glorificando a Deus. Vendo isso, todo o povoado louvou a Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, as dificuldades que nós temos na nossa vida são como forma de aprendizado, mas jamais nosso Deus desvia o olhar da gente. Um exemplo é como no Evangelho de hoje. Um Evangelho tão poderosíssimo e tão lembrado dentro da igreja para Cristo. Um Evangelho que mostra que Jesus não desvia o olhar daqueles que estão necessitando. Quando nós falamos sobre misericórdia, nós relacionamos a misericórdia especificamente com esse Evangelho e com tantos outros em que Jesus fez milagres na nossa vida. É a misericórdia divina de Cristo que se estabelece a partir do momento em que Jesus olha para aqueles que estão precisando. No Evangelho de hoje, Jesus estava passando e ali uma forte multidão acompanhava ele. Um cego que estava sentado à beira do caminho pedindo esmola, porque a única coisa que se restava para ele, porque ele não tinha nenhum futuro pela frente, estava aguardando a morte. Veja bem, quando as pessoas estavam cegas naquela época, tinham alguma doença naquela época, vejam a forma em que as outras pessoas ajudavam. Não havia nenhuma assistência para aquele cego. Aquele cego não tinha moradia. Aquele cego não tinha uma família. Aquele cego não tinha uma condição boa. E ele vivia à beira do caminho pedindo esmola. Como a maioria das pessoas que vivem aí, que nós conhecemos. E vejam que interessante é que ele não tinha nada. Ele não tinha nenhuma coisa no corpo. Mas ele tinha a sua fé. Ele não tinha anel no dedo. Ele não tinha sandálias novas. Ele não tinha nenhuma túnica nova. Nenhuma túnica é boa. Mas ele tinha a sua fé. E para isso, para ele bastava. Isto para ele ajudava. Então, ele com a sua fé foi implorar para Jesus. E começou gritando: Jesus, filho de Davi, tende compaixão de mim. Mas Jesus não havia escutado. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E ele não tinha escutado. Mas as pessoas que estavam ao redor começaram a reprimir ele para que ele se calasse. Começaram dizendo para ele: cala-te. E ele gritava com ainda mais força. Caríssimos irmãos e irmãs, a pausa que eu dou neste momento é para falar sobre a nossa fé. A nossa fé não deve ser uma fé morta. Deve ser uma fé ativa ao ponto deste cego em Jericó que gritava
com mais força do que os problemas. Os problemas virão dizendo: cala-te, fecha-te, você não vai conseguir, você é imprestável, você é inútil. Porém, você deve gritar com ainda mais força: Jesus, filho de Davi, tende compaixão de mim. Porque enquanto você fala baixo, enquanto você está fechado, enquanto você está calado, Jesus não escuta. Eu repito, Jesus não escutará o seu clamor se você estiver calado. Aí você vai falar: ah, Jesus sabe do que eu preciso, Jesus sabe do que eu imploro, mesmo eu rezando, mesmo eu não falando abertamente, Jesus sabe do que eu necessito, do que eu preciso para a minha vida, porque todo dia eu rezo o terço, porque todo dia eu vou no Santíssimo e faço uma oração, porque quinta-feira eu vou na missa de adoração ao Santíssimo. Porém, Ele sabe, mas Ele espera de você uma sinceridade. E por que isso? Porque isso nos torna mais humanos. Quanto mais nós falamos eu preciso de ajuda, mais nós reconhecemos que nós não somos deuses. E isso que nos torna mais bonitos para Cristo. Uma sinceridade de humildade. Eu não sou Deus, ou seja, eu não consigo tudo sozinho. Eu não consigo fazer as coisas sozinho. Eu não consigo fazer tudo o que eu faço individualmente. Eu preciso da ajuda de alguém. E é aí, é nessa misericórdia que Jesus vai te enviar alguém. E ali então, Jesus escuta o clamor da pessoa e ele vai até o encontro. E vejam que interessante. Jesus pergunta: o que você quer que eu faça por você? Ele pergunta, vou dizer novamente: o que você quer que eu faça por você? Ele não dá, ele não faz, ele pergunta, porque ele espera uma resposta digna. Ele espera uma forma digna de resposta. Ele espera que o que o cego queira seja o mesmo que ele quisesse. Porque com tantas coisas no mundo, as pessoas não estavam preocupadas para a sua visão. Elas não estavam preocupadas com a sua saúde. Elas estavam preocupadas com o seu bem-estar, com a sua fortuna. Então vai que o cego pedisse: Senhor, eu quero ficar rico. Eu quero uma casa. Eu quero fugir desse problema. Eu não quero mais ter que pedir esmola na rua. Não era isso que Jesus queria. Então Jesus queria perguntar para ele: o que você quer que eu faça para te deixar bem? Para te fazer deixar de sofrer? O nosso sofrimento, muitas das vezes, é espiritual. Quando nossa alma está corrompida, nós começamos a sofrer internamente e externamente. Porque o pecado é como a ferrugem em um carro. Ele vai corroendo, vai corroendo, vai corroendo a ponto que você olha e não tem mais nenhum carro para contar a história. Ou a alma já está tão no pecado que ela é jogada diretamente no inferno. A nossa vida não deve ser como um carro em ferrugem, mas nossa vida deve ser como um carro 0 km. Aquela coisa linda que você acabou de tirar da concessionária. Pode ter ferrugem como todos os outros, mas se você cuidar da sua alma, esta jamais terá ferrugem. Só que nós precisamos reconhecer o que nós precisamos para a nossa vida. E não é dinheiro. Nós precisamos de Cristo. Não é dinheiro. Ah, eu preciso de dinheiro para pagar minhas contas porque estou quase perdendo a minha casa, porque a minha casa está... Aí eu te digo, nós podemos perder tudo. Perder casa, família, como a história de Jó.
que era um grande no reino. Ele tinha uma fortuna enorme. E começou perdendo tudo. Tudo que tinha. Ao ponto de que ele perdeu tudo e ficou sem nada. Nada do que ele tinha era seu. E ele não perdia a sua fé. O nosso mundo é um mundo cruel. E ele vai testar-nos até o fim, até a última gota. Ele vai nos testar, porque é assim que nós vamos viver. Jesus mesmo disse: nós não vamos ter facilidade nesta vida. Nós teremos dor, nós teremos sofrimento. Portanto, ficar chateado porque eu pedi isso para Deus e Ele não me deu. Por exemplo, você vai falar assim: eu pedi que Jesus pagasse as minhas contas, eu pedi que Jesus livrasse eu das dívidas e Ele não me livrou. Eu ainda estou com dívida ainda no meu mundo e o quanto mais eu peço, parece que mais vem. E aí eu te pergunto: você tem saúde? Você está com a sua saúde em dia? Qual foi a última vez que você ficou doente? Eu te digo, a dor das dívidas virão, porque isso é coisa do mundo, mas a nossa alma espiritual e a nossa alma física, o nosso corpo, deve estar preparado para enfrentar essas dificuldades. E caríssimos irmãos e irmãs, só vai conseguir superar todas as dívidas e todas as dificuldades aquele que não encarar elas de frente. Aquele que não olhar para elas e não ficar se martirizando. Enquanto você olha para suas dívidas, você não consegue superá-las. E aí a gente sai um pouquinho do contexto para poder dar uma exemplificação. Por que Ronaldinho Gaúcho fazia tanto gol? Porque ele driblava os seus adversários. Ele não passava longe, mas ele driblava os seus adversários. Ele chegava na frente e pum, driblava. A nossa alma deve ser como um jogador preparado, pronto para driblar qualquer dívida e dificuldade, enfrentando ela e driblando ela para conseguir superá-la. Porque se nós batemos de frente com ela, a gente vai perder a bola fácil. A gente perde a bola fácil para o outro. Nós não conseguimos dominar a bola da nossa vida. A gente perde ela fácil para o outro. E não deixe jamais que o mundo da sua vida seja perdido. Rezemos juntos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que no dia de hoje fique na paz e na alegria de Deus.